A paz do Senhor, irmãos da Igreja Assembleia de Deus, AD Trindade. Meu nome é Luciana, diaconisa Luciana, e mais uma vez eu estou aqui com vocês para nós falarmos a respeito de mais uma lição, a 12ª lição desse quarto trimestre de 2020. Um trimestre extremamente importante, com assuntos muito relevantes a respeito nossos dilemas pessoais, dilemas psicológicos. E eu acredito que você já foi muito bem abençoado pelas demais lições, pelos outros professores que, através do Senhor Jesus, trouxeram a palavra de Deus aqui para você. Eu quero agradecer ao pastor Jairo, que mais uma vez me convidou para estar aqui. Agradeço também aos pastores, e na pessoa do pastor Benjamin, da pastora Simone. E eu quero te convidar, você que é aluno agora, aluno online, da IBD, eu quero te convidar para fazer uma oração, para que nós possamos iniciar essa lição que falou tanto comigo. Acredito que o tema é um tema que eu gosto e é algo que eu pensei muito, refleti bastante. É como nós dizemos, a palavra ela também vem para aquele que está pregando ou para aquele que se propõe a ensinar. E eu posso dizer para você já de antemão que eu aprendi bastante com essa lição e refleti sobre as minhas atitudes. Com certeza vou reforçar algumas e vou rever outras, porque esse é o propósito da aprendizagem. A palavra do Senhor diz que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. E conhecimento sem nós fazermos a mudança ou sem fazermos a aplicação nas nossas vidas, de nada adianta, não é verdade? Então que assim como eu, ao fim dessa lição, você também possa fazer essa autoanálise, essa reflexão sobre a sua vida e colocar em prática o que você tiver aprendido aqui pela graça do Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por me permitir mais uma vez falar a respeito da Tua palavra. Eu quero agradecer a cada um dos alunos que em algum momento dessa semana farão a leitura da revista, verão esse vídeo, que o Senhor possa tocar a cada coração e que assim como eu fui tocada e impactada por essa lição, que diversas pessoas, diversos alunos também possam ter essa oportunidade de fazer essa mudança na sua vida. Que o Senhor esteja confirmando essa palavra no coração de cada um. Amém. Bom, eu comentei com vocês que hoje é a 12ª lição e o tema dela é: a rotina em excesso é a porta da solidão. E eu disse que falava muito comigo por conta da palavra rotina, não é? Eu sou uma pessoa extremamente ligada à rotina, né? E quando eu me vi tendo que ensinar, tendo que falar a respeito da rotina, só que de uma forma não tão positiva, porque a gente vai ver aqui algumas questões negativas da rotina, eu me senti um pouco constrangida, vamos dizer assim. Mas estudando e vendo algumas mensagens, eu consegui entender o propósito aqui do comentarista e eu já quero deixar aqui também esses propósitos e mostrar para vocês que existem todos os dois lados, e na rotina também não vai ser diferente. A leitura, o textuário da revista está em Mateus 6:21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade aplicada, que é a verdade de ouro, a verdade prática, vamos dizer assim, a falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na correria desta vida. Quem nunca, Quem nunca se perdeu em meio ao caminho aí diante do que nós temos como vivência no nosso trabalho, no estudo, na nossa família? De uma forma geral, nós vamos nos envolvendo com várias tarefas e no meio do caminho nós vamos percebendo que alguma coisa ficou nesse caminho, Mas é importante que a gente consiga perceber que há uma possibilidade de parar, retornar, buscar o que ficou e seguir adiante. Os objetivos dessa lição são os seguintes: falar sobre a visão da rotina em Eclesiastes. Eu vou falar isso aqui mais ao final da lição.
mostrar o resultado de uma vida de rotina excessiva. Como esse objetivo é um objetivo que eu imagino que tanto a mim quanto você, né, tanto vocês quanto eu, está muito vivenciando essa situação, eu vou ficar um pouco mais de tempo falando a respeito disso. E ensinar que a rotina destrói relacionamentos. Para isso, irmãos, eu vou fazer o seguinte. Vou pontuar aqui algumas questões, algumas perguntas e durante a aula eu vou respondendo essas questões. Mas antes disso, talvez você esteja se perguntando, né? Nossa, mas por que trazer esse tema, rotina? Né? Rotina não é nem um tema assim ligado à teologia, não é nada teológico. Talvez você ache que não tenha nada relevante, né, para a sua vida espiritual, para a sua vida como cristão, mas eu posso te dizer que é extremamente relevante, pois a rotina, dependendo da forma como você, como que eu posso dizer, vivencia, ela pode ser um inimigo silencioso. De quais situações? Um inimigo silencioso da nossa saúde, dos relacionamentos interpessoais e do relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Então, apesar de parecer que não é algo relevante no sentido teológico e espiritual, a rotina excessiva, ela pode trazer como consequências negativas esse distanciamento dos relacionamentos familiares e do relacionamento com o nosso Deus. Basicamente, eu quero aqui responder para vocês 4 perguntas. É claro que eu não vou falar assim, o que é isso e vou responder. Ao longo da lição, essas 4 questões, elas serão respondidas. A primeira é o que é rotina? Então, nós vamos ver aqui o que é rotina. A segunda, ter rotina é bom ou é ruim? Por que nós embarcamos em rotinas boas ou em rotinas ruins? E como se libertar dessa rotina excessiva, dessa rotina tóxica, tá? Então, eu vou me pontuar aí nessas três questões, nessas 4 questões, né? E em 4 tópicos também, né? Então, um tópico falando sobre a rotina, outro tópico falando sobre o ativismo, um outro falando sobre as lições que nós podemos aprender com o sábio. Quem que é o sábio aqui? O pregador. Quem que é o pregador, no caso aqui do comentarista? É o livro de Eclesiastes, que é o livro base. E retomar as 4 questões que eu já falei aqui para vocês hoje. Então, primeiro pensando aí na questão o que é rotina. Então, rotina, irmãos, é o que nós fazemos da mesma forma sempre, né? É algo que você faz cotidianamente, você faz da mesma maneira todos os dias, né? E se você for pegar o dicionário, no dicionário diz que rotina é um caminho habitual, é um jeito de fazer do mesmo modo, né? Então, por exemplo, eu imagino que você tenha o mesmo horário para você entrar no seu trabalho ou na sua faculdade, né? Mesmo sendo aulas remotas, tem um horário ali específico, não é verdade? Então você todos os dias terá que acordar no mesmo horário, se arrumar na mesma hora. Quem vai de ônibus, pega o ônibus mais ou menos no mesmo horário. Quem vai de carro também já sabe mais ou menos o horário que tem que sair para não pegar um trânsito, né? Para não pegar aquele horário de pico. Então isso é uma rotina, é algo que você faz cotidianamente da mesma maneira, né? Você faz todos os dias. E nós temos outras rotinas que talvez a gente nem pense tanto a respeito delas, né? Escovar os dentes, tomar café da manhã no mesmo horário, se você vai sempre na casa de alguém, na casa do seu pai, na casa da sua sogra, você geralmente pega o mesmo caminho, o mesmo trajeto, não é? Então, isso são rotinas, são hábitos que nós temos. Pegando a questão nossa aqui como cristãos, né? Nós temos a rotina, nós sabemos os dias que tem os cultos, qual que é o horário que começa, o dia que você chega atrasada, você já sabe mais ou menos o horário, o que está acontecendo naquele momento. Nós, nos cultos, nós geralmente começamos com uma oração, com hinos, sejam hinos da harpa ou louvores, e ao final nós temos a bênção apostólica. Então isso é uma rotina. Tá? Só para eu contextualizar vocês do que nós estamos falando aqui. Aí eu lancei a pergunta, né? Rotina é bom
é ruim ou depende? E aí eu vou ficar com a terceira opção, depende. No início aqui eu comentei com vocês que eu sou uma pessoa extremamente que gosta da rotina, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à rotina. Eu não gosto muito de mudanças e isso é um ponto negativo, né? A gente precisa estar aberto às mudanças também. Mas pensando na rotina, vamos pensar aí nas questões positivas, né? O que eu tenho de positivo na rotina? A rotina, irmãos, ela vai gerar uma disciplina, um hábito. Quer uma coisa mais difícil do que a gente adquirir um hábito bom? Quantas pessoas iniciaram o ano de 2020 dizendo que teriam uma melhor alimentação, que tentariam fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana? Por que as pessoas desistem, né? Lá no segundo mês elas já desistem. Não é? Ah, é difícil, Luciana. Não é só porque é difícil, é porque nós precisamos ter uma rotina, nós temos que colocar um hábito. Então, quando você coloca esse hábito, quando você adquire esse hábito, você está demonstrando que adquiriu uma disciplina. E aí aquilo passa a fazer parte da sua rotina. Então, nesse ponto, a rotina é extremamente positivo. Gera disciplina, gera hábito. Geralmente, a repetição, já que a gente está falando que a rotina é uma repetição, a repetição, ela gera perfeição, dependendo do que você estiver fazendo, né? Então, a repetição vai gerar um hábito, o hábito vai gerar uma disciplina, e essa disciplina de repetição, ela vai gerar um aperfeiçoamento, uma perfeição e uma eficiência. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Uma pessoa que é um músico, pode ser um músico em início, né, que está aprendendo a tocar um instrumento musical, ou mesmo uma pessoa que já tenha muito tempo que toque. Essa pessoa, ela precisa ter uma rotina de treino, uma rotina de exercício, ela tem que ter esse hábito. Quem estiver aprendendo tem que ter o hábito, porque o hábito, como a gente viu aqui, vai gerar a disciplina vai gerar um aperfeiçoamento e uma eficiência. Quem já sabe tocar, precisa continuar tendo esse treino e esse hábito para não esquecer algumas coisas que já aprendeu, não é verdade? E para sempre estar ali disposto a aprender coisas novas. Se você pensa num atleta, né? A gente esse ano não teve aí as Olimpíadas, né? Seria o ano de Olimpíadas, mas por conta do que nós estamos vivendo mundialmente, elas foram colocadas, né, vamos dizer assim, para 2021. Foram canceladas para esse ano e vão ser retomadas em 2021. Um atleta, ele não chega no dia da Olimpíada e começa a treinar, não. O ano da Olimpíada é o ano que esse atleta vai treinar. Não, ele tem uma rotina de treinos, né? Tem atletas que treinam 6, 8, 10 horas por dia. Né? Então, isso, irmãos, é uma rotina que traz um benefício para ele. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso, sobre objetivos e propósitos. Então, isso é extremamente positivo. A rotina, continuando ainda com os aspectos positivos, a rotina, ela gera em nós uma previsibilidade, uma familiaridade e uma identidade. O que é isso, Luciana? Quando eu tenho uma previsibilidade, né, é previsível o próximo passo, é previsível o que vai acontecer adiante, isso traz para nós, seres humanos, uma sensação de segurança e um certo controle dessa situação. Por que nós, que estamos passando aí por esse advento da pandemia, por que nós sentimos tanta falta de ter o hábito de ir ao colégio, ou no meu caso, por exemplo, que eu fiquei aí quase 10 meses trabalhando de forma remota em casa? Por que a gente sentiu tanto esse impacto? Porque foi quebrada a minha rotina. E quebrada essa rotina, eu não sabia o que iria acontecer no próximo passo. Né? Então eu tive que organizar o meu escritório de uma forma que ficasse agradável para mim, para que eu entendesse que ali naquele momento não era a minha casa, não era o meu escritório pessoal, né? Aquele lugar ali teria que ser a minha sala de aula. Então, não podia ter barulho, as pessoas não podiam ficar ligando no meu celular, eu tive até que ter outro celular, né, e colocar um no mudo ou no modo avião.
E aí eu tive que passar essa rotina, esse hábito para as pessoas que conviviam comigo. Porque as pessoas que conviviam comigo, elas também precisavam entender que eu estava em casa, mas eu estava trabalhando, o que foi difícil também para as pessoas entenderem, né? Então alguém ligava, mandava uma mensagem, eu falei, gente, eu estou trabalhando. E aí a pessoa às vezes não achava muito legal, né? Mas se eu não fizesse dessa forma, eu não entenderia que aquele momento de fato era o meu momento de trabalho, e essa pessoa também ela continuaria insistindo, porque na cabeça da maioria das pessoas, estar em casa quer dizer que eu estou sem o trabalho. E eu falo isso, já aproveitando o gancho, né, a deixa, em relação aos alunos, não é? Talvez você teve aí os seus filhos também nesse trabalho remoto, e ou sobrinhos, ou netos, e muitas vezes os meus alunos reclamavam, né? Ai, meu pai fica passando toda hora no momento da aula. Não, tá me chamando no horário da aula para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Então, assim, a família também deveria, né, se organizar para esse momento, porque era uma nova rotina. E isso, irmãos, gerou um estresse, gerou um desgaste, né? Porque como a gente não sabia os próximos passos, isso gerava uma situação de insegurança, né? Então, só para vocês entenderem por que a gente hoje está sentindo tanta falta. Eu falo dos alunos porque eles comentavam, não falavam com essas palavras, mas eles diziam, né? Nossa, mas é diferente, mas eles não sabiam falar o que era diferente. Na realidade, o diferente é porque o hábito foi retirado, né? A rotina dele foi retirada, ele teve uma rotina totalmente diversa, né? E já existem psicólogos mostrando que isso foi extremamente negativo, né? A falta de rotina para uma criança em nível de alfabetização quebrou um elo, né? Mas teve outras pessoas que se adaptaram muito bem, né? Então depende muito de cada um, mas o fato é que todos sofreram, pelo menos nos 2 primeiros meses, até entender o que era essa nova rotina e ter segurança e uma certa previsibilidade do que viria, né? Então demorou um pouquinho. Então eu falei aqui dos pontos positivos em relação à rotina. Pontos negativos em relação a ela. Negativo, a rotina ela pode se tornar enfadonha, né? Pode ser um enfado, pode ser um peso. E o ser humano, né, nós nascemos com muitos anseios de novidades. Nós somos bem contraditórios, não é verdade? Porque nós queremos a rotina, nós gostamos do hábito, porém de quando em quando a gente quer uma pitadinha de novidade. Então, se você fica muito engessado, né, se você tem uma rotina ali muito controladora e essa rotina não te dá liberdade, nem liberdade criativa, nem liberdade para que você consiga pensar fora da caixinha, vamos dizer assim, isso pode ser prejudicial, né, e se torna enfadonho. Então, o que seria um enfado? É um peso. Ah, mas trabalhar, Luciana, realmente pesa, mas às vezes esse peso é muito maior por conta de outras situações e não de fato em relação ao trabalho. Então, quando nós pegamos trabalhos além do necessário ou fazemos o que não está, vamos dizer assim, na nossa ossada, né? Ou então vamos abraçando o mundo e de repente você está ali quase que sufocado diante de tudo isso, é um momento de se pensar, será que é necessário realmente tudo isso? Então nós temos que rever aí. Outro ponto negativo, uma rotina, se ela for pesada e injustificável, o que é injustificável? Não é? Uma rotina injustificável é uma rotina de trabalho, por exemplo, que não tem muito a ver com o seu sustento. Né? Então você está trabalhando muito, mas porque você está com uma prioridade que vai além do seu sustento. Se for um trabalho que você trabalha muito, mas é por conta do seu sustento, ela seria justificável, porém, sempre com aquela atenção de você pensar em outras possibilidades.
Porque se estiver interferindo na sua vida familiar, na sua vida de ócio, né? Porque o ócio também tem o lado positivo, né? O ócio criativo. Na sua vida de intimidade com Deus, é importante que você reveja também, né? E que crie estratégias para que você consiga sair desse círculo vicioso aí, tá? Outro ponto negativo. Muitas vezes a rotina ela nos impede de focar no que realmente importa. Já percebeu que às vezes nós estamos fazendo coisas assim de uma maneira tão mecânica que você nem percebe o que realmente é importante naquilo que você está fazendo e o que não é, né? E mais, né, talvez até pior do que essa situação, diante de uma rotina tão maçante, tão cheia, muitas vezes você está fazendo as escolhas erradas. Você se propõe a fazer o que não é tão relevante e tão importante e deixa, né, o que realmente importa de lado. E aí nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente também. E uma rotina excessivamente cansativa, ela pode trazer algumas doenças, né? A gente tem aí a síndrome de burnout, né? Que as pessoas também têm tido muito, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Então são situações que nós vivemos atualmente e que elas são ocasionadas por essa rotina muito grande, né? Uma rotina excessiva e que torna-se também cansativa. É muito comum as pessoas já na maturidade perceberem que por conta da rotina de trabalho em excesso, elas deixaram para trás o que realmente importa. Muito comum. E aqui, irmãos, eu não estou fazendo apologia, não, vamos trabalhar só para comer, não é? Vamos dizer assim, não, vamos trabalhar hoje para garantir o almoço e a janta. Eu não estou fazendo esse tipo de apologia. Eu estou dizendo aquilo que vai além das circunstâncias, sabe? Aquilo que vai além de um sonho que você tenha. É como se você chegasse num patamar e aí você quer mais. Você não fica satisfeito só com aquilo. Você vai fazendo mais e vai deixando coisas no caminho, porque o dia continua tendo 24 horas para todos. Não é verdade? Então, se eu quero abraçar o mundo e eu estou colocando isso como prioridade, então provavelmente eu vou retirar da minha vida outras prioridades. Então, uma pessoa que chega na maturidade e começa a ter essa convicção que eu citei aqui, ela está falando muito das relações familiares, né? Eu poderia ter aproveitado melhor o crescimento do meu filho, ter criado um vínculo de amizade, né? de confiança, de interação. Se eu tivesse me dedicado menos a tal coisa, eu teria condições assim, de atender melhor o meu esposo, ou no caso dos homens, né? A minha esposa. E aí criado um vínculo ali mais afetivo, mais próximo. Não é? Nós temos casais aí chegando na maturidade e aí os filhos casam e saem ali da casa e de repente tem dois estranhos dentro de casa, né? É chamado de síndrome do ninho vazio. Mas na realidade o problema não foi o filho ter saído. O problema é que esse casal, ao longo do caminho, ele não criou situações de comunicação entre si. Não é? Porque o casal permanece sendo casal, independente de ter ali um filho ou não. Mas quando os filhos vão chegando e o foco muda, não é? Eu não estou dizendo que você não possa ter o foco no filho, é claro que tem que ter, mas você nunca vai deixar de ser um casal, não é? Pai nunca vai deixar de ser o esposo, mãe nunca vai deixar de ser a esposa. Então é importante nutrir isso. Porque se não chega nessa situação aqui, vivem dois estranhos ali. Então, pessoas que chegam nessa conclusão que eu citei, elas percebem, por exemplo, que elas não têm amigos. Elas tinham colegas de trabalho e vocês sabem que as relações profissionais, muitas das vezes, elas ficam restritas ao profissional. Um ou outro que a gente começa a chamar de amigo, não é? Pessoas que não têm muito vínculo com a igreja, vêm de quando em quando, ou não fazem muita questão de se envolverem com os trabalhos da igreja, é muito comum também que ela não se sinta acolhida, ou que ela não tenha relacionamentos interpessoais aqui, não é? Só oi, paz do Senhor, boa noite, tchau.
Então, cabe a nós criar situações também para que esses vínculos eles sejam feitos. Não é? Existe uma predisposição nossa, nós precisamos fazer isso também. Eu quero dar aqui algumas sugestões de filmes que falam um pouquinho dessas situações, né? Nós estamos falando aqui de rotina e talvez você esteja pensando, Luciana, mas é porque você não sabe da minha rotina de trabalho. Você não sabe que hoje nas empresas eles nos contratam para uma área e você entra lá e de repente você está fazendo o trabalho de 4, 5 pessoas pelo mesmo salário. Eu sei sim, tá, gente? Apesar de eu estar numa outra área, as pessoas às vezes acham que fica só lá na escola. Antes fosse, né? Não, nós estamos aí com um trabalho extremamente desgastante, né? Eu posso dizer que durante esse ano, quase todos os dias eu trabalhei de 12 a 14 horas, não é? Mas voltando aqui na situação, eu sei o que é esse trabalho de hoje. Tem um filme, ele é um pouco antigo, chama Tempos Modernos, que fala justamente do que o trabalho da modernidade fez com o ser humano. Não é? Como se nós fôssemos apenas uma peça da engrenagem. Tem um outro filme também que fala a respeito de você dar muita vazão ao trabalho, muita prioridade ao trabalho e ir deixando ao longo do caminho a sua família. E nesse filme fala um pouquinho, a pessoa teve condições de voltar e perceber o que aconteceu, né? Que é aquele filme chamado Clique. De uma forma geral, assim, é um filme de comédia, mas você pode retirar ali algumas lições interessantes. E para fechar, eu quero falar de um filme chamado A Procura da Felicidade, porque fala de um pai que está em busca de emprego, ele não tem condições quase nenhuma, mas mesmo dentro das suas poucas condições, ele não deixa de dar assistência ao filho e não deixa de se preparar para as entrevistas que ele vai passar, né? É um filme baseado em fatos reais, muito lindo, eu acho que é uma lição de vida e acho que cabe muito bem no que nós estamos dizendo, não é? Eu posso sim me dedicar ao trabalho, eu posso me empenhar para chegar aonde eu preciso chegar, mas eu também tenho condições de priorizar a minha casa e a minha família, não é? Que é isso que nós estamos querendo dizer aqui para vocês. Ninguém está falando contra o trabalho e nem contra a rotina dentro de um hábito saudável. Nós estamos tentando dizer aqui para vocês a respeito do excesso, que muitas vezes nós usamos como válvula de escape para não ter responsabilidade mesmo com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou com a igreja. Eu queria trazer essas reflexões aqui para vocês também, que você possa pensar sobre, será que eu não estou usando o meu trabalho como uma desculpa para que eu não me dedique o tempo necessário à minha família, que é uma prioridade, que é o nosso primeiro ministério, à igreja, não é? Então, assim, pense um pouquinho sobre isso também. Então, para sintetizar aqui essa parte, é bom ter rotina, desde que ela se justifique e não seja excessiva. Ou seja, ela não seja pesada. Caso ela seja, outro caminho a gente precisa começar a pensar, precisa trilhar, para não levar a pessoa à destruição. Eu falei aqui de alguns problemas, tanto físicos, emocionais, que podem atingir. Então, de uma forma geral, ter rotina é bom. Agora, ter a chance e a oportunidade de quebrar a rotina de quando em quando é melhor ainda. Então que você faça isso de vez em quando também, opte por fazer outro trajeto. Eu brinco muito com o meu esposo, porque às vezes ele troca o caminho que a gente está andando no carro e eu fico questionando, por que você trocou o caminho? Não, só por trocar, E eu me vi aqui pensando nele, Porque ele tá certo, de vez em quando é importante eu colocar o meu cérebro para pensar de outra maneira, não é? E até é uma questão de segurança também, Às vezes a gente fica sempre caminhando pelos mesmos lugares e, infelizmente, como a gente está vivendo numa época em que nem todas as pessoas têm boas intenções, Então, se eu fico tendo o mesmo hábito, o mesmo trajeto, ou de carro ou a pé, isso também não é muito legal. Então, às vezes é bom que a gente troque os caminhos, Eu coloco o meu cérebro para funcionar, eu dou uma quebra na minha rotina e eu ainda trago segurança, Então,
A rotina exagerada no trabalho é que ela é complicada, né? E às vezes, irmãos, as pessoas elas fazem isso com alguns objetivos, né? Eu coloquei aqui na pergunta como que as pessoas embarcam em rotinas ruins, né? Por que as pessoas embarcam nisso? Já que elas sabem que tem os pontos negativos. Existem alguns motivos, irmãos. Muitas pessoas elas querem adquirir um bem. Então, assim, não, eu vou fazer hora extra, eu vou trabalhar de domingo a domingo, eu vou ter um segundo emprego porque eu quero adquirir um bem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não tem nada de mal em nós desejarmos ter bens. Não tem nada de ruim nisso, gente. Agora, nós precisamos ver por quanto tempo que você vai fazer isso, não é? Se privar de outras prioridades, se privar da sua família, se privar do descanso, de uma vida com um pouco mais de convivência com os irmãos da igreja e com o próprio Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Mas aqui como eu estou dando a aula, eu quero explicar por que as pessoas ainda entram nisso. Porque elas têm ali um capricho, querem algum bem que precisa adquirir, e só dessa forma ela vai conseguir, né? Então, olha o que eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Trabalhar, irmãos, é bom, mas o ser humano ele não foi feito apenas para isso, né? O ser humano ele foi feito para o descanso também. E já existem pesquisas dizendo que o momento do descanso ele acaba também sendo importante para o seu retorno ao trabalho. Tem empresas aí mais modernas, não vou citar aqui os nomes, né, para não fazer um marketing, mas tem várias empresas que no próprio local ali de trabalho, ela já cria um ambiente de ócio, né, para que os cooperadores, eles tenham condições de verdadeiramente descansar e nesse processo de descanso, ele já volta com uma ideia inovadora, com uma ideia nova. Tem grandes empresas que até patrocinar as férias de um determinado funcionário, eles fazem para que a pessoa literalmente descanse e eles sabem que ao voltar, esse profissional vai voltar com ideias interessantes. Mais algumas coisas. Por que as pessoas continuam a entrar nessas rotinas ruins? Primeiro aqui, falta de contentamento. Então, as pessoas, elas de uma forma geral, elas acabam não estando contentes com o que elas têm. E, irmãos, isso é muito sério, muito sério. Vou contar aqui um pouquinho de uma ilustração que eu imagino que todos vocês já ouviram, então eu vou sintetizá-la. Mas vocês já devem ter visto aí nas redes sociais um videozinho que mostra o pensamento de algumas pessoas no trânsito. E aí tem uma pessoa a pé e vê um de bicicleta e ela pensa, nossa, se eu tivesse uma bicicleta. Aí depois tem uma bicicleta e vê um na moto, nossa, mas se eu tivesse uma moto, né? Aí o da moto vê um no carro e aí vai indo, o carro vê um numa caminhonete, depois e até chegar no avião, entende? Então essas pessoas, parece que elas querem tanto algo e aí quando elas têm esse algo, elas não se satisfazem com isso, elas já querem a próxima etapa, elas nem agradecem pelo que já têm. Então, muito cuidado com isso, não é? Porque isso vai fazer com que você seja escravo de uma rotina e de um trabalho excessivo e nunca tendo contentamento. E não só por isso, irmãos, mas por coisas mais graves ainda. A Bíblia, ela quer que nós saibamos desfrutar e se alegrar com o que o Senhor já nos deu. Quando eu não me alegro e não tenho contentamento com o que Deus já me proporcionou, eu estou pecando. Não ter contentamento, não ter satisfação com o que Deus já me deu é pecado, né? Por quê? Se você não encontra satisfação no que Deus já lhe deu, você está fazendo o quê? Você está desprezando o que Deus já lhe deu. Vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Lá fala mais ou menos assim, ó. Porque nada temos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, a palavra do Senhor, ela nos garante o sustento. Ela nos garante. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição.
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmos e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Às vezes, irmãos, as pessoas interpretam esses versículos errados. Deus não está fazendo aqui apologia à pobreza ou está dizendo que não pode ser rico. Não é isso. A palavra do Senhor está dizendo aqui é para a gente ter cuidado aonde nós vamos colocar o nosso coração. Se você coloca o seu coração na riqueza, né, se você assim demorou tanto para chegar naquilo que você queria e de repente assim você acaba pegando um apreço muito grande, porque é assim quando a gente conquista as coisas, não é? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu coloco o meu coração ali, alguém vai ter que sair do trono do meu coração. E aí eu estarei pecando, porque quem tem que estar no trono do nosso coração é o nosso Deus, tá? Então, não é uma apologia à pobreza, não. Até porque Deus é dono de tudo, irmãos, né? E nós somos filhos dele. Vocês acham que ele não gostaria de nos entregar como ele entrega? É ou não é, irmãos? Mas nós temos que ter cuidado para nós não sermos escravos do dinheiro, né? Tem até uns provérbios aí que eu anotei, né, que fala assim: o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Né? E nós precisamos ter cuidado para nós não nos igualarmos a esse mundo. O que o mundo prega? Que é muito mais importante ter do que ser. E aí a gente às vezes cai nesse engodo, né? Nós queremos mostrar que somos tendo, né? Tendo as coisas. E não é assim, irmãos, né? Nós somos chamados para ser a diferença, né? Ser ali uma testemunha de Cristo, e as outras coisas, elas são consequências, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que elas vão sendo acrescentadas na nossa vida quando nós buscamos ao Senhor. Então, muito cuidado, né? As pessoas às vezes embarcam nessa rotina excessiva por conta da ausência de contentamento. Vamos ser gratos em tudo, né? Sejamos gratos em tudo. A palavra de Deus nos fala isso. Eu vou deixar aqui para vocês, não vou ficar lendo, senão a gente vai ter uma aula muito extensa. Hebreus 13, 5, 6 fala sobre o contentamento. E Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13, né? Paulo aqui também vai falar sobre o contentamento. Então, o contentamento, irmãos, não depende do que nós temos, mas sim do quanto nós somos capazes de desfrutar do que está nas nossas mãos. Você já viu uma pessoa que às vezes aos seus olhos, ela ganhou ou conseguiu comprar uma coisa simples aos seus olhos, uma coisa assim, e ela está super feliz e contente com o que ela conseguiu? Então é isso, irmãos, nós nunca devemos nos esquecer disso. Nós precisamos ter contentamento em todo tempo, em toda circunstância. Um outro ponto que faz as pessoas embarcarem nas rotinas, né, e no processo aí de solidão, o medo do futuro, o medo do amanhã. E aqui a gente tem dois grupos de pessoas, né? Todos esses dois grupos, pessoas que já estão num patamar assim, de segurança, né, de previsibilidade. Eu estou falando no quesito financeiro. Mas geralmente quem tem esse medo, né, de perder o que adquiriu, geralmente são pessoas que já sofreram muitas privações na vida, né, passaram aí por questões, né, muito ruins, né, ou talvez de fome, ou de não ter quase nada, e hoje, pela graça de Deus e pelas oportunidades de trabalho, essa pessoa conseguiu. Ou então pessoas que nunca viveram isso, né, mas morrem de medo de caírem aí um patamar, vamos dizer assim, né? Então ela fica nessa ganância de sempre buscar ter, né? E eu quero lembrar aqui para vocês que nós precisamos entender e parar com essa bobagem de achar que a gente domina o futuro, né? A pandemia está aí para mostrar para a gente que, de fato, nós não sabemos o dia de amanhã, apesar de nós cairmos nesse engodo, nessa ilusão sempre. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? E nós precisamos, como cristãos, andar por vista, não por vista, mas por fé. A palavra de Deus fala isso para nós, né? Então, irmãos, cuidado, né? Tenha cuidado, pense direitinho. Vai lá no beabá, né, do cristão que está lá em Mateus 6,
19 a 21, que fala um pouquinho a respeito sobre isso, né, de que Deus vai nos sustentar, de que nós não precisamos pensar no que vai vir, de que Ele está conosco, de que Ele guarda os seus. Nós precisamos confiar nessa palavra. E eu quero reforçar aqui também, Jesus ele não tem problema nenhum em juntar tesouro aqui na terra, e nem que você junte, mas Ele quer que nós juntemos no céu. A prioridade dele é mostrar para mim e para você que nós precisamos juntar tesouros no céu, né? E a gente precisa descobrir aonde que está o nosso coração. Então faça essa reflexão aí para que você entenda aonde estiver o seu coração é aonde provavelmente está o seu maior tesouro. E nós sabemos que nós precisamos entender qual que é o nosso tesouro, né? Nosso tesouro é o Senhor. Um terceiro ponto que faz com que as pessoas embarquem nessa rotina estressante, né? Nessa rotina cheia de coisas aí, é a questão da falta de senso de propósito. As pessoas, elas muitas vezes, elas não sabem quais são os seus propósitos de vida, né? Ela não sabe qual que é o seu propósito da vida. E aí elas vão se enchendo de atividades porque de fato ela não sabe qual é o seu propósito. Isso tanto na vida profissional quanto na vida ministerial, não é? Eu não estou dizendo que nós, ministerialmente falando, nós não possamos assumir várias frentes, mas a gente precisa entender qual que é a prioritária, né? Então, se uma não estiver infringindo a outra, ótimo, mas sempre entendendo qual que é a sua prioridade ali, né? E aí, essa falta de senso e de propósito, ela vai também sendo arraigada por alguns ambientes que geram em nós uma rotina e que a gente precisa ter cuidado também, porque esses ambientes também podem fazer com que eu não esteja tão disponível e eu não esteja desenvolvendo um relacionamento saudável e relevante, como a questão da família. A rotina dentro da família, ela pode trazer também algumas situações ruins. Então, vou falar na questão do casal, né, com os filhos e do esposo com a esposa e vice-versa. Então, você cria aquele hábito de sempre fazer as mesmas coisas. Ou então assim, não, mas eu estou em casa todos os dias, mas está em casa todos os dias, mas um está num celular, o outro está no outro celular, os meninos estão no celular lá no quarto, ou então assim, cada um fica junto na sala, mas um vê um canal na TV, o outro vê uma série no celular, o outro no tablet. Então, nós não estamos tendo um tempo de qualidade, né? Isso não é tempo, né? Tempo é uma coisa, tempo de qualidade é outra. Então, nós precisamos quebrar essa rotina familiar também, de vez em quando, né? As meninas aí, né, nós aprendemos muito com as irmãs da igreja sobre, faz uma mesa posta de vez em quando, faz com o que você tem, não precisa, sabe, fazer coisas mirabolantes. Às vezes o esposo está aí dizendo, mas ela quer sair, mas eu não tenho, a gente não tem dinheiro. Eu falei, irmãos, a maioria das coisas não precisa você ter dinheiro, né? Se você pegar a sua esposa e dar uma volta na cidade, aí, na praça, de mão dada, relembrando a época do namoro, você pode ter certeza que você quebrou a rotina e a sua esposa ficou contente. Então, às vezes, irmãos, nós vamos dando desculpas para não fazermos algumas coisas inovadoras nos nossos relacionamentos. E outra coisa, quando nós estamos em família, nós temos que entender que existem várias pessoas ali. Então, para você, talvez esteja ótimo ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa, mas também gosto de quebrar essa rotina e sair, né? Nós não estamos podendo muito, mas dentro do que a gente já pode fazer isso. Então, talvez você seja a parte que tanto faz, tanto fez, você está em casa ou não. Mas os seus filhos, a sua esposa ou o esposo, ele quer sair. Então, em amor por essas pessoas e para que você desenvolva um bom relacionamento, você vai ter que proporcionar isso, porque isso é família, não é? Muitas das vezes, há pais que só chegam nos filhos para cobrar alguma coisa, ou então para reclamar de algo, e nunca cria um ambiente de conversa, né? Às vezes a criança até começa a falar de um assunto e aí o pai ou a mãe corta abruptamente e não responde mais. A gente tem uma historinha sobre isso também, né? Uma criança que viu o pai sempre trabalhando demais e um dia ela perguntou
quanto que o pai ganhava e ele ficou muito bravo. Não, fala pelo menos quanto que você ganha por hora. E ele ficou irado e foi dormir, mas depois foi pensar a respeito. Falei, nossa, ele deve estar querendo comprar alguma coisa, né? Eu vou lá no quarto dele, vou entregar o dinheiro. Aí ele foi lá e falou quanto mais ou menos ele ganhava. Acho que ele falou, cada um conta a história de um jeito, né? Eu não preciso falar o valor aqui. Aí ele falou quanto que ele ganhava por hora. Aí o menino pulou da cama, né? Pegou o cofrinho que ele tinha lá. Aliás, antes dele pegar o cofrinho, o pai falou, não, toma aqui um dinheiro. Aí ele pulou da cama, pegou o cofre, juntou com o que o pai tinha dado, fez uma conta lá, assim, o pai achou estranho aquilo, o que você está contando? Ele falou, não, pai, eu estou contando aqui e eu já tenho o dinheiro do senhor para 1 hora, fica aqui 1 hora comigo, né? Então, irmãos, é uma ilustração, mas que faz a gente refletir. Então busque criar, quebrar um pouco essa rotina dentro do ambiente familiar também, tá? Tenha tempo de qualidade com os seus. Um outro ambiente que traz muita rotina para a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente faz as coisas mecanicamente. Ler a Bíblia do mesmo jeito, faz as orações do mesmo jeito. Você já se pegou pensando como que Deus ouve as nossas orações? Eu fiquei até com vergonha, eu fui estudando aqui e pensando, né? Gente, ouve a mesma ladainha, da mesma forma, a gente precisa lembrar que Deus também gosta de novidade, né? E que nós estamos num diálogo. Você já pensou você conversar com a mesma pessoa todos os dias, do mesmo jeito? Já parou para pensar se isso ia ser interessante? Então, cuidado com isso também, né? A rotina relacionada à forma como a gente lida com as pessoas da igreja, com os trabalhos. Então é importante criar essas novidades, né? Não estou dizendo que é para a gente deixar a rotina, lembra os pontos positivos que eu já elenquei aqui nessa aula, mas que é importante de quando em quando a gente trazer algo novo, né? O que vai tornando também a rotina pesada para as pessoas é o ativismo e essa falta de propósito, né? Então a gente chegou nessa conclusão. E o que é o ativismo? É você se dedicar muito para uma coisa em detrimento das outras, né? E a falta de propósito é nós não sabermos o nosso objetivo e não sabermos quais são os nossos pontos fortes e se propor a fazer algo específico àquilo. Esse ativismo, irmãos, eu quero deixar aqui que é importante que a gente negligencie menos, né? E tenha ali algo que é mais equilibrado. Então, o que a gente precisa ter? Diligência, zelo e responsabilidade. Então, nessa atividade que você tem, que você é ativo, que você faça com zelo, que você faça com responsabilidade, mas que faça com cuidado para que outras áreas da sua vida também não se percam nesse caminho, né? Se eu não ajo dessa forma, o que vai acontecer? Eu acabo não sabendo o que priorizar e eu acabo também não colocando propósito em nada, já que eu não sei quais são os meus propósitos, então eu prefiro não colocar em nenhum, e isso também é um erro. O comentarista, ele chama a nossa atenção de uma forma assim, geral, não está assim bem específico na lição, sobre as prioridades que a gente precisa ter na vida. Eu coloquei uma ordem aqui, mas essa ordem não quer dizer que eu tenha que excluir as demais, e também, se você for assistir algumas pregações ou estudos, você vai ver pessoas pontuando de outra maneira, tá? Mas essa aqui é a que mais me satisfaz, eu acho que é mais ou menos assim mesmo. Então, em primeiro lugar, em prioridade da nossa vida, é Deus. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. E muitas das vezes nós não estamos colocando a nossa família como prioridade. Ei, mãe, mulher, homem, lembre-se, sua família é o seu primeiro ministério. Nós, cristãos, assim, antigamente falava mais, né? Hoje até que nem tanto. A gente via muito assim uma certa piadinha com Noé, né? De que, só tantas pessoas que foram. Você já parou para pensar que foi a família dele inteira que foi salva? Pensa nisso. Então, a família dele toda. Então, ele priorizou a família ali também. Priorizou a vontade de Deus, porque ele aceitou o propósito de Deus para a vida dele, mas ele priorizou a família. De alguma forma, ele os convenceu do que estava acontecendo e eles foram salvos. Em terceiro lugar, o trabalho, porque o trabalho, irmãos, é de onde nós tiramos o nosso sustento. Então, ele precisa ser priorizado.
Em quarto lugar, a obra, né? Tem pessoas que não concordam muito, né? Mas eu vou colocar assim, a obra do Senhor que eu estou falando. E por que eu falo isso, irmãos? A gente às vezes confunde Deus e a obra. Muitas das vezes as pessoas estão servindo a obra, mas não estão servindo o Deus da obra. Por isso que é importante que a gente entenda que, em primeiro lugar, é o nosso Deus. Em segundo lugar, a família, porque a família é um projeto de Deus. Então, se eu priorizo a minha família, eu estou em acordo com Deus, tá? E por último aqui, em quinto lugar, eu coloquei diversão. Eu falei, nossa, Luciana, diversão. Eu falei, irmãos, diversão é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos de momentos de descanso. E eu não vou entrar nesse mérito aqui não, porque diversão, cada um sabe o que te descansa, né? Tem gente que quer ler, tem pessoas que quer pescar, tem outros que é ficar olhando assim, uma paisagem, tem gente que quer viajar, tem outras pessoas que quer dormir, né? Ou ver um filme em família. Irmãos, cada um vai descobrir qual que é a sua maneira de se divertir individualmente e qual é importante em família a gente saber qual é a maneira que a família, de uma forma geral, consegue se divertir da mesma forma. Tá? E aqui nenhum exclui o outro. E tudo isso aqui nos auxilia a não ter uma rotina excessiva, não é? E a criar vínculos, né? Vai fazer com que a gente crie vínculos com Deus, vínculos familiares, vínculos com a igreja, e aí eu não vou sofrer o que o título da lição fala, né? Que a rotina em excesso pode ser uma porta para a solidão. Então, se eu consigo organizar as minhas prioridades e se eu desenvolvo um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com a minha família e com os irmãos da igreja e com as pessoas do meu trabalho, automaticamente eu não vou ficar sozinho, porque eu vou ter criado um vínculo íntimo com essas pessoas e eu não vou me sentir só. Não é? Mas a gente precisa trabalhar em prol disso. Não é? Lembre que os relacionamentos, eles são como plantas. Nós precisamos regar essa planta constantemente. Eu vi até uma pregação, a pessoa falando assim que o amor é quase que imortal, né? Como se fosse um cacto, assim, quase que não morre. Mas é importante que de quando em quando você jogue uma aguinha ali, né? E isso em todos os tipos de relacionamentos. Relacionamentos de amizade também, nós precisamos regar as nossas amizades. A gente não pode ficar esperando só o outro fazer algo. É importante que eu também mostre para essa pessoa o quanto eu gosto dela, ou faça algo por ela. Eu preciso regar para que essa amizade ela permaneça, né? Para que ela não se apague ao longo do caminho. Alguns valores importantes para nós, né? O amor, a fé em Deus e no propósito, a esperança. Nós precisamos ter esperança como ser humano e esperança como seres que nós somos cristãos. A esperança de que Jesus virá, de que Jesus vai vir nos buscar. Nós precisamos nutrir essa esperança dentro de nós, né? Temos cuidado aí com a fórmula explosiva, né, da mistura de ativismo e rotina, porque isso pode ser uma dinamite na nossa vida se eu não souber equilibrar. Então eu preciso equilibrar as minhas questões de ser ativo em algo e eu preciso equilibrar a minha rotina, para que eu não adquira algumas consequências, como a questão da solidão ou mesmo de problemas emocionais, psicológicos. Qual que seria a solução, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso retomar algumas prioridades e eu tenho que ter intencionalidade, né? É importante que eu adquira essa intencionalidade. Eu tenho que ter a intenção de fazer algo. Eu preciso fazer isso, né? É importante que a gente faça isso. E para encerrar, irmãos, a revista ela fala sobre Eclesiastes, né, sobre o pregador, mas a forma como ela fala aqui, às vezes talvez você tenha entendido que é de uma maneira negativa. E não, a gente tem que entender que Eclesiastes fala de alguém que já está mais para o fim da vida e tem uma maturidade. E ele não está falando de uma maneira negativa, ele está falando de fatos, né? É fato que nós temos uma vida rotineira, que nós temos uma vida cotidiana, isso é fato, né? Mas é importante que diante disso eu consiga entender
que eu sou um ser que agrega, eu preciso de pessoas ao meu redor, né? Eu preciso resgatar, tomar atitude, resgatar valores para a minha vida e para os meus relacionamentos, e eu preciso compreender que para isso eu vou ter que ter fé, eu vou ter que ter coragem e eu vou ter que ter convicção. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui de uma forma geral é que você veja a rotina como algo importante para você adquirir hábito, disciplina e eficiência, mas entenda que é muito importante que você seja o dono dessa rotina, porque aí você vai ter autonomia para em alguns momentos você criar mecanismos novos para ela, e assim você não vai sofrer, seus relacionamentos interpessoais também não, e o seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele vai permanecer. E nós não vamos sofrer de solidão, porque nós vamos ter aprendido aí quais são as prioridades da nossa vida. Para encerrar aqui, na conclusão diz: a rotina excessiva, ela é cansativa, alienante e enfraquece os relacionamentos. Não defendemos uma vida sem regras, sem caminho a seguir, sem trabalho e atividades. O que observamos é que todo excesso é perigoso e pode tornar a rotina um círculo vicioso e amarrar a pessoa na solidão. Então, irmãos, o que nós precisamos é uma palavrinha muito simples: equilíbrio. É que nós tenhamos equilíbrio no nosso trabalho, que nós tenhamos equilíbrio nas nossas atividades familiares, entendendo que como família todos precisam ser resguardados, todos precisam ali se sentir acolhidos. E na obra do Senhor também, né? E com Deus então nem se fala, né? Nós precisamos ter esse hábito, essa rotina saudável com o Senhor, né? Ele nos espera, né? O Senhor nos espera para que nós conversemos com Ele, para que a gente adquira essa intimidade. Ele está aí disponível para nós, assim como a nossa família, e muitas vezes nós é que não estamos. Eu espero, irmãos, que vocês tenham sido abençoados por essa lição, reflitam nela, revejam. Eu também quero rever algumas coisas aqui, porque eu acredito que, como é um hábito que já está arraigado em nós, é importante que a gente reveja para que a gente consiga desconstruir algumas coisas, acrescentar outras e talvez até excluir algumas que não precisariam fazer parte. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um domingo aí na presença do Senhor e até o ano que vem, né, se Deus nos permitir, com mais algumas lições da escola bíblica. No próximo domingo é a última lição desse trimestre, é um outro professor, mas eu acredito que no ano que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos também. Que Deus abençoe você, fique na paz.